Pois bem, vendido seus castelos, vendido as propriedades, a fim de saldar sua dívida, tal como sugeriu a ele que o fizesse a Henriette. Ele então aluga um modesto apartamento na rua Lafayette, no centro de Paris, e empreende viagem pelo centro da Europa, em função do trabalho que ele então já desenvolvia, que é aquela empresa que nós falávamos de exportação e importação. E viajando de cidade em cidade, de capital em capital, ele demorou alguns meses. Henriette se desesperava. Escrevia carta sobre carta para Gaston, mas certamente naquela época os correios ou algo parecido que existisse eram muito incipientes, muito demorados. E o certo é que essas cartas não chegavam dele. Quando chegava, ele já tinha certamente partido para outra cidade. E as cartas foram devolvidas à Rua Lafayette, à casa de Gaston. O seu mordomo, Roland, fazia de tudo para ajudar, mas ele também não conseguia. E as cartas eram devolvidas. Pois bem, não há mente apaixonada como a de Henriette. Aliás, eu diria, todas as mentes apaixonadas. Pensamentos mirabolantes vão surgindo com o passar dos dias. Henriette então se perguntava: por que ele não me escreve lá de onde ele está? Por que ele não dá uma notícia? Ele já me esqueceu, ele não gosta mais de mim. Esse tipo de pensamento foi crescendo na mente de Henriette. E a pressão paterna continuava. O jovem Marquês de Soissons, convencido, industriado pelo pai de Henriette, naquela viagem que ele fizera às escondidas até a Polônia, aonde o rapaz estava acreditado junto ao governo polonês, era diplomata. O rapaz, então, retorna. E ao chegar a Paris, antes mesmo de procurar a noiva, foi à casa de Gaston, na rua Lafayette, e ficou sinceramente impressionado com a singeleza do local, com a pobreza do local. E entrou, foi recebido pelo mordomo Roland, que o colocou a par da situação. Aliás, o Roland sabia que Marquês de Soissons era amigo íntimo, é quase um irmão de nosso diplomata. Colocou a par da situação de Gaston. E ele ficou sinceramente impressionado e constrangido em saber, porque ele, Soissons, tinha todas as condições de socorrer seu irmão, seu amigo, financeiramente. E ele não o procurou, não procurou por aqueles motivos que nós já vimos em nossos vídeos passados. E assim, ali mesmo, tomou a escrivaninha de Gaston e dirigiu a ele uma carta, colocando-o ao par da situação e dizendo a ele que estava pronto a ajudá-lo naquilo que ele necessitasse. Ele tinha condição de assim proceder. Esta carta também não chegou até Gaston. Foi devolvida, tal como as outras, tal como aquelas que Henriette havia escrito, uma sobre a outra, e que todos voltaram. E Gaston disso não sabia. O pai de Henriette continuou a pressão cada vez mais forte para obrigar a filha a se casar com o primo diplomata. E ele veio da Polônia, crente que já se considerava noivo, por assim dizer, de Henriette, dado as mentiras que Delacordé, pai de Henriette, havia plantado no seu espírito lá na Polônia. Ele veio, então, inocentemente, para se casar com a prima de quem ele gostava desde a infância, sem dizer nada, sem deixar transparecer nada para ninguém. Guardava aquele amor para si mesmo. Ninguém sabia, nem a própria Henriette. Quando ele chegou, a Henriette logo notou que ele chegou diferente, tratando-a com mais intimidade, com mais carinho. Ela então começou a desconfiar que seu pai havia tramado qualquer coisa a respeito. E o pai, Delacordé,
chamou-a mais uma vez e refez aquela ameaça que ele já havia feito. Se ela não aceitasse o primo diplomata, o Marquês de Soissons, ele iria chamar Gaston a um combate, a um duelo, onde um dos dois, ou os dois, perderiam a vida. E assim ele repetia a ameaça dia a dia. E ela, então, diante da falta de notícia de Gaston, começou, como dizia há pouco, a maquinar em seu cérebro a ideia de que Gaston não voltava porque não queria compromisso com ela. Por fim, a ameaça prevaleceu e ela aceitou a mão que de Franceville, Marquês de Soissons, seu primo, lhe oferecia. E as núpcias, aconteceram. Eles se casaram. Logo em seguida, após o casamento, eles viajaram para a Itália, aonde seu pai residia também. E por lá o casal ficou alguns meses. Nesse ínterim, Gaston retorna a Paris e pergunta por ela. O mordomo Roland esclarece, mais ou menos, e diz a ele das cartas que ela escrevera para ele, que foram devolvidas. Ele pede as cartas e lê as cartas, onde ela dizia a ele de todo o drama que ela estava enfrentando com relação a um casamento forçado que ela não queria. Ele então se desespera, sai pelas ruas de Paris, como que translocado. A mãe dele, que estava lá em Belleville, na cidadezinha lá da Normandia, próximo ao seu castelo. A mãe, então, pesarosa, preocupadíssima com a situação do filho, vem para Paris e vai residir com ele na rua de Lafayette. O tempo passa. E eis que o casal de Soissons retorna a Paris. E ele vai procurar o amigo novamente. E desta vez o encontra. Mas encontra outro Gaston, evasivo, sem assunto, triste. Então, Soissons, preocupado com o amigo, com o quase irmão, tenta ajudá-lo. Diz a ele da felicidade dele no casamento. Conta a ele que se havia casado com Henriette, sem saber de nada, sem saber que Henriette e Gaston tinham sido noivos, sem saber que eram apaixonados um pelo outro. Gaston também e Henriette procuram esconder dele o máximo possível esse passado tão bonito que eles tiveram e que foi destruído. Pois bem, o tempo foi passando e as coisas foram se acomodando, mas o amor de um pelo outro continuava aceso, continuava forte e sem saber como iria terminar tudo isso. O casal Soissons, França e Henriette, o casal Soissons resolve abrir as portas do seu palácio, do seu castelo, para uma festa comemorativa do retorno do casal a Paris. Gaston era também, além de poeta, além de exímio escritor, sensível escritor, ele era também músico. Como dizíamos antes, ele executava com maestria, além de outros instrumentos, a harpa, que era o seu instrumento predileto. Gaston foi convidado a vir decorar o castelo para a festa que iria acontecer em comemoração ao retorno do casal. Pois bem, ele não podia negar o pedido do amigo, do irmão, e aceitou ir decorar o castelo, compor as músicas que iriam ser exibidas por ele próprio, Gaston, e foi desenvolver essa tarefa com muito carinho, com muito cuidado. Entre os convidados, Franceville fez questão de convidar, antes do jantar festivo, 2 professores. Nós não lembramos deles, que foram professores tanto de Gaston quanto de
Franceville, quanto de Georges Franceville, nosso diplomata. Convidou, então, Franceville convidou os professores Hippolyte, Léon Denisard, Hervé, que mais tarde se tornaria célebre com o pseudônimo de Allan Kardec, que tinha por Gaston e por Franceville um carinho todo especial, que ambos tinham sido alunos, ainda jovens, do professor Denisard. Também convidou o outro professor, o outro mestre, que também, nas mesmas condições do professor Denisard, havia preparado os dois alunos, ainda quando eles eram adolescentes. Falamos do célebre escritor Victor Hugo. E lá, então, Gaston havia, diante da sua dor, diante daquele amor impossível, ele havia decidido vir para a distante América. E parece que a empresa de exportação e importação ou não estava dando bons resultados, ou o próprio Gaston havia desistido de participar. Então ele viria para a América, pensando que na distante América ele iria ter condições de esquecer esse amor doentio que ele dedicava a Henriette. Henriette. Bom, antes, porém, o professor Denisard e também Victor Hugo o incentivou muito a vir para a América, sem saber dos problemas particulares dele, o amor dele pela Henriette, sem saber disso. Mas aconselhou a vir, era um ambiente novo, e ele certamente iria encontrar um campo vasto de trabalho e realizações. E assim, ele manteve a sua decisão de vir para a América. Mas Franceville o havia convidado, como dizia, para preparar o seu castelo para uma festividade que iria comemorar o seu retorno da Itália para Paris. Iria comemorar também os seus esponsalitos, que faziam 3 anos que ele havia se casado com Henriette. Então ele queria comemorar também a sua data, a data do seu casamento. E quem foi convidado para decorar toda a casa, para compor as músicas, Gaston, que era um artista de rara sensibilidade, que era um músico também de rara sensibilidade. E Gaston, pobre Gaston, foi cuidar dessas tarefas. E desnecessário dizer que ele teve praticamente que se mudar para a casa de Franceville, estar ali quase que diariamente vendo ou tendo notícia de Henriette. Mas ele se portou cavalheirescamente com Henriette. Ele procurava não encontrá-la de forma alguma. Mas ela, talvez porque, segundo diz, as mulheres são mais sentimentais, são mais frágeis. Henriette foi se tomando de uma tristeza muito grande e ansiando por falar com Gaston, que a considerava traidora do seu amor, e não negava essa coisa, esse julgamento, que chegava aos ouvidos dela. Não sabia ele da pressão que ela houvera sofrido por parte do pai. Mas um belo dia ele tomou conhecimento, através de uma amiga comum. Na verdade, ela é dama de companhia de Henriette. Ela é criada de quarto de Henriette. O nome dela era Francine. Francine o procurou e o colocou a par de toda a história que Francine conhecia muito bem. Ela vivia lá dentro, junto de Henriette. Colocou para ele toda a dificuldade, as ameaças contra a vida do próprio Gaston. E ele, então, aí sim, parece que aquele amor que ele já sentia por Henriette ficou ainda mais forte. Mas ela era esposa do melhor amigo dele. E isso ele não esquecia. Pois bem,
Ele estava então decidido a ir embora. Chamou a mãe, que aliás tinha vindo, como dizia, lá da Normandia, e mudados para Paris, lá na rua Lafayette, para cuidar do filho, que ela sabia sofrendo muito. Ele colocou a mãe a par de tudo, inclusive do plano dele de vir para a América. Ela deixou claro com ele que não viria sozinho, ela viria com ele. E deixava lá a propriedade, o castelo, lá em Belleville, lá na Normandia, para o criado tomar conta. Quando Franciele ficou sabendo, ela, correndo todo o risco, e com a ajuda de Francine, ela falou com ele e pediu a ele, encarecidamente, que não se afastasse, que não colocasse entre ela e ele um oceano de distância. Mas ele estava decidido a vir para a América. Franciele, mais uma vez o procura e renova o seu pedido, que ele não fizesse isso com ela, porque ela não saberia se ela resistiria. E deixou mais ou menos transparecido que ela poderia morrer. Ela não pensava em suicídio, não, mas ela não aguentaria a falta de Gaston. E assim, amigos, o fato continuou a acontecer em Paris. Nessa acontecida, então, a festa de comemoração dos especialistas, dos dois jovens esposos, Gaston preparou o castelo com todo carinho e compôs uma música, que na época era comum as músicas serem acompanhadas por poemas. Então ele compôs um poema onde ele falava de um amor impossível. E o espírito de seu pai, em sono, através do sono, veio até ele e pediu a ele que fosse embora daquele castelo imediatamente. Ainda naquela noite, que entrasse floresta dentro, que dormisse em plena selva, mas saísse daquele castelo ainda aquela noite. Ele acreditou isso assim, simplesmente um sonho. Ele sonhou com o pai e não saiu. Aí, meus amigos, minhas amigas, terminou acontecendo aquilo que jamais poderia acontecer. Assunto esse que nós trataremos no nosso próximo vídeo. Muito obrigado.